Graça e paz, queridos, que bom que estamos em mais um A Palavra é 10. Eu quero hoje trazer de uma forma diferente, embora não deixe de ser um estudo para eu e você aprendermos, mas é algo do contexto em si, histórico, não apenas um tema que a gente aborda, mas algo que aconteceu, um incidente histórico que nos traz muita lição, que é a situação que aconteceu com Eutico, quando Paulo estava lá em Troade, e é nesta casa que tinha 3 andares, e aconteceu um acidente com Eutico, que dormiu quando estava sentado na janela. Diz o texto em Atos 20, do 7 em diante, que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então foi ficando tarde, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. Durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Veja só, eu semana passada coloquei no Instagram sobre os Ds, as palavras que começam com D, com a letra D, que o cristão sofre muito com elas, que é a depressão, desânimo, até a palavra diabo, doença, tem muita coisa que começa com a letra D. É uma coincidência, muita coisa com letra D é algo ruim. E aqui aconteceu 3 coisas com a letra D que foram marcantes e que trouxeram uma consequência de morte para a vida de Eutico. A primeira, distanciamento. Ele estava distante. Enquanto todos estavam reunidos, próximos às lâmpadas, ele estava numa janela, distante de todos. E aí esse distanciamento, nós estamos vivendo obrigados a ter um distanciamento social, a gente está longe uns dos outros, e isso é para preservar a saúde por conta do Covid-19, mas ao mesmo tempo a gente sente tanto por não estar perto das pessoas que amamos. E tem gente que está aproveitando esse isolamento mesmo para não querer ver ninguém e está longe de todos, e não é algo bom. É bom a gente fazer contatos, os recursos modernos da informática, os vídeos, as chamadas que você pode fazer no telefone com vídeo, o que você pode usar para estar próximo das pessoas, use. Se tem a possibilidade de ir presencialmente a um culto, vá. Se há uma condição de conversar com alguém que vocês já sabem que tiveram e que não irão mais ter nenhum problema, vá com máscara, use toda a higienização, mas não se afaste das pessoas, não viva isolado, não viva numa ilha. O distanciamento vai trazer a segunda coisa ruim com a letra D, sabe? Que é a distração. O que é que aconteceu com o Eutico? Vai para a janela. Janela é lugar de distração. Lá naquela janela, Eutico via tudo que acontecia fora do contexto que ele estava. Ele estava numa reunião, presente numa reunião, onde se falava as coisas de Deus. Mas o olhar dele era lá para a rua, onde ele viu as pessoas transitando, movimentos, outras luzes chamando a atenção dele, coisas que chamavam a atenção dele. Ele estava distraído. Então, se nós ficarmos distantes, também ficaremos distraídos. Muita coisa vai substituir a palavra de Deus em nossas vidas, a oração, porque a gente quer estar usando o nosso tempo com muita distração, no celular, nos jogos, assistindo filmes, e nós tiramos o foco de Deus. Isso é um perigo para vir a terceira coisa ruim que aconteceu com Eutico e pode acontecer comigo e com você, que é a desistência. Eutico desistiu, morreu, se entregou ao sono, à letargia, se entregou
aquela vida que ele estava ali mostrando que não estava contente, distante, distraído, também desistindo, se entregando àquilo que estava vencendo. Se nós começarmos a nos entregar àquilo que nos vence, pecado, tentações, coisas que nos tiram da presença de Deus e que nós consideramos como mais fortes do que Deus, que não são, e que a gente se encontra sem força para reagir, isso vai fazer a gente desistir da fé. Muita gente nessa pandemia desistiu da fé, caiu da janela. Muita gente se entregou ao pecado, não conseguiu vencer a tentação. É muito triste a gente saber que nessa pandemia, entre os cristãos, houve divórcios, mulheres que foram agredidas, maridos que foram flagrados na pornografia, crianças até vítimas de abuso. Tanta coisa errada se descobriu, porque as pessoas se entregaram, desistiram de Deus, para dizer: eu não consigo, então eu estou enveredando por pecado de vez. Essa história não termina aqui, não vai terminar a sua história assim, nem a de ninguém, porque Deus pode trazer solução agora. O que aconteceu? O verso 10 diz que, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Eutico tinha ainda um sopro, Eutico tinha ainda uma chama, que estava queimando um pouquinho, mas estava. Havia algo que poderia se renovar, poderia voltar à tona. Tem algo dentro de você que pode ser reacendido. Tem uma chama, tem um fôlego de vida, tem um espírito que clama dentro de você: Abba, Pai. Então dê lugar a esse espírito, seja abraçado por Jesus agora, receba esse abraço de vida. A alma está dentro de você, deixa ele soprar. Adão passou a ser alma vivente quando Deus soprou. Então, se está morto, deixa Deus soprar o abraço de Deus na tua vida, dizendo: olha, é só um sono, você não está morto. Jesus sempre vê as situações com outra perspectiva. Ele disse para Jairo: a tua menina só dorme, ela não está morta. Então não acabou. Na perspectiva de Jesus, tem solução para você, que Ele é dono da vida, e Ele usou a vida de Paulo para abraçar Eutico. E o verso 11 diz que subiram, partiu o pão, então se alimentou da palavra. Aquele menino que tinha caído, estava sem vida, foi abraçado, foi devolvida a vida para ele, só que a vida, para continuar, ela precisa ser alimentada. Então deram pão, ele comeu, e Paulo ainda falou, ele ficou atento agora, ele sai da janela, não volte mais para a janela. Se você escapou da morte, não volte mais para o lugar de perigo. Ele sai, fica ouvindo a Paulo, e o verso 12 diz que conduziram vivo o rapaz e todos foram confortados. Eu creio que nós vamos ver cristãos voltando para Jesus e muita conversão de pessoas que ainda não se decidiram por Jesus. Eu quero estar orando nesta hora. Senhor, nesse momento eu declaro que esta pessoa que me ouve, aonde chegar esse vídeo, eu declaro a bênção do Senhor, o fôlego de vida que está chegando para essa pessoa agora. O Senhor vai abraçar essa pessoa, vai soprar, o Senhor vai trazer ânimo, o Senhor vai curar as feridas dessa queda horrível que ele teve. Levanta esse caído, Senhor, traz ânimo, traz força agora para essa pessoa. Eu oro por sua vida, eu declaro saúde espiritual, eu declaro saúde física, saúde emocional. Você vai viver ainda o melhor de Deus. Se levante, receba o abraço de Jesus, ou talvez de alguém que possa te abraçar nessa hora, e volte a fazer o que você estava fazendo antes. Deus é contigo. Juntos, de geração em geração, nós confiamos em Deus. Amém? Que Deus abençoe você tremendamente.